Alô, meu time! Tudo bom? Dia maravilhoso para vocês e que Deus continue abençoando cada um que faz parte desse time maravilhoso do Henrique Bezerra, que está se preparando aí para o terceiro módulo do curso de apresentadores de TV e rádio com o tema O Poder da Comunicação. Bem, é o seguinte, gente. Vieram algumas pessoas no meu PV e falaram assim: Henrique, mas era importante, independente de que você fala, dessa motivação toda que você está dando para a tua equipe, que você continuasse falando um pouquinho de alguma coisa ligada ao principal tema que o Brasil, que o mundo está passando hoje, que é essa pandemia através do coronavírus. É o seguinte, eu não gosto de estar falando muito de coisa ruim, porque o meu principal objetivo como comunicador é trazer as coisas boas, é incentivar pessoas, né? Ser um incentivador de seres humanos a conseguirem continuar crescendo aí no mercado de trabalho, dentro do âmbito familiar, enfim. Mas como as pessoas estão vindo muito e tocando nesse assunto aí, que dizem que é tão importante estar falando do coronavírus, eu vou aproveitar para falar o seguinte: eu vou pegar um assunto que é ruim e eu vou transformar ele para que a gente consiga enxergar de uma forma positiva, tá bom? Eu vou fazer algumas perguntas para vocês que estão me assistindo aqui nesse vídeo. Eu gostaria que você fosse muito sincero, tá? Não é preciso me responder no rodapé do vídeo, nem aqui no vídeo que está dentro do nosso grupo no WhatsApp. Esse vídeo também vai estar no meu canal do Instagram. Não é preciso ninguém responder nada lá, não. Eu quero que você reflita sobre o que eu vou falar aqui e que você faça essa pergunta para você aqui, ó, no seu coração. Tá? No seu coração. Esse momento de pandemia, os empresários, a economia do país, ela está correndo um risco muito grande. Não é só a saúde, a economia. Não é só as pessoas que adquiriram o vírus que estão correndo um grande risco, não. Cada um de nós, como indivíduo, como brasileiros, independente da cidade que você reside, né? Independente do país que a pessoa se encontra, a gente está correndo um risco muito grande. E esse risco ele vem através do quê? Da pandemia, da importância da pessoa ficar dentro de casa. E aí, quando a pessoa fica dentro de casa, aí você já viu, o país para, a tua cidade para, e a economia corre um risco imenso de simplesmente entrar num caos. Pessoas passando fome, muitos locais que estão fechados, aí não dando opção. Se você mora numa cidade grande, que tem diversas opções para você sair de casa rapidinho ali, comprar um pão, fazer as suas compras, é uma coisa, mas existem situações de outras pessoas aí que estão chegando no nível de calamidade, né? E os empresários, como é que vão ficar? Não estão vendendo. Os grandes, os pequenos empresários estão passando por uma situação muito difícil. Então a pergunta que eu faço para você agora, que é funcionário, profissional liberal, principalmente você que é funcionário, que trabalha para alguma empresa, eu te faço a seguinte pergunta: como é que você está se comportando nesse período que você está na sua casa? Você está tirando um tempo para continuar sendo bastante produtivo para a tua empresa, a empresa que você presta serviço, ou você está fazendo o mínimo possível? Quando eu falo de fazer muito ou o mínimo, as pessoas podem perguntar o seguinte: Henrique, mas como é que eu vou fazer alguma coisa se ele pediu para ficar em casa? Eu não estou trabalhando. Gente, você não trabalha só quando o patrão de vocês chega até você e diz assim: olha, faz aquilo. Quando ele te pede alguma coisa, quando ele manda você fazer alguma coisa, você precisa trabalhar com a cabeça, com a mente. Ele vem para você fazer com que você reflita o quanto você é poderoso, o quanto a tua comunicação é poderosa, mas ela só vai poder ser uma comunicação positiva, poderosa, se você usar o poder da tua mente. Se você está em casa e não consegue produzir muito, pouquinho, isso é falta de estratégia. É falta de estratégia, é falta de ação. Você não está tendo um poder da ação para ajudar o teu patrão em alguma coisa. Como é que eu posso fazer isso? Gente, estratégia. Pensa, se você trabalha numa loja, num restaurante, você precisa ajudar o teu patrão a construir ideias, estratégias, para que ele não pare 100%, que ele consiga vender alguma coisa de alguma forma. Quem está sendo você nesse momento? Você está sendo o cara que quer ser o máximo prestativo, o trabalhador eficiente, ou você quer ser o homem preguiça, o cara que não conseguiu produzir quase nada durante essa quarentena? Ah, Henrique, é muito fácil você falar isso com quem é funcionário. E o patrão, onde é que ele entra nessa história aí? Se você já fez essa pergunta rápida assim,
É porque você está tendo um pensamento negativo. Pense em ti, esquece teu patrão. Tenta criar ideias novas. Tenta criar estratégias com que você consiga ajudar o teu patrão a manter o teu emprego, a conseguir que ele veja, ele enxergue o quanto você é importante para essa empresa. E você, patrão, já que você pensou no patrão, vamos falar um pouquinho do patrão também, né? Mas guarda aí, você que é funcionário, guarda o que eu falei para você. Ainda não acabou a quarentena, ainda não acabou a pandemia, né? Então aproveita. Hoje, agora, você ainda tem tempo de parar, refletir, chama a tua esposa, chama a tua namorada, quem vive com você, se você mora com pai, com mãe, chama alguém que possa te ajudar. Olha, eu quero ajudar o meu patrão de verdade. Eu quero ver o que nós vamos fazer durante essa pandemia para que quando a gente volte ativa, a gente não volte quebrado, que quando eu volte eu tenha um emprego garantido, né? E o patrão? Quem está sendo você como patrão, como empresário? Será que você simplesmente largou seus funcionários lá, vão para casa e está deixando a pessoa nervosa? Será que eu vou conseguir meu emprego de volta? Tem uma empresa aí, de uma conhecida minha, que a primeira coisa que eles fizeram foi enviar e-mail para cada funcionário e tranquilizar esses funcionários, dizendo que assim que as coisas voltarem ao normal, todos eles vão voltar à rotina de trabalho, né? Então isso já traz uma tranquilidade para a pessoa não morrer antes de repente, não é nem preciso pegar um coronavírus, não é nem preciso você estar contaminado com qualquer uma outra doença contagiosa. Tem gente aí que está quase infartando com medo de perder o seu emprego. Então que tipo de patrão você está sendo durante essa pandemia, durante essa quarentena aí? Né? Que tipo de patrão você está sendo? Você está conseguindo manter um bom relacionamento com os teus funcionários? Você está conseguindo elaborar novas estratégias para quando você volte ao mercado de trabalho, você conseguir voltar numa boa, não voltar tão quebrado? Né? Você que é dono de restaurante, será que você não consegue continuar trabalhando com delivery de alguma forma? Se você trabalha em mercados, em supermercados ou alguma outra atividade que seja, que tipo de estratégia você está fazendo para que quando você volte ao mercado, você consiga manter os seus funcionários? Será que você está conseguindo dar uma ajuda para algum funcionário que de repente está passando uma necessidade grande? Esse é o recado que eu gostaria, já que vocês pediram para eu estar falando na pandemia, né, na quarentena, do coronavírus, esse é o recado que eu quero passar para vocês. A nossa mente, independente de qualquer dificuldade, de qualquer problema que venha à sua frente, você tem que pensar positivo. Os problemas, os obstáculos sempre vão existir. Agora, a maneira como você encara e a atitude que você tem vai mostrar quem você é aqui dentro. Se você tem realmente um pensamento voltado às coisas boas, positivas, ou se você quer aproveitar uma situação difícil para continuar chorando, se lamentando e não fazer nada. Eu acho que tem que ser o contrário, né? O poder da ação é tudo, o poder da comunicação é tudo. Um grande abraço para vocês, refletáveis. Um bom dia, Amplexos.